Décimo domingo depois de Pentecostes, a primeira leitura, a Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 11. Irmãos, sabeis que, quando pagãos, vos deixastes conduzir como quiseram aos ídolos mudos. Por isso vos faço saber que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, profere maldições contra Jesus. E ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Não há realmente diversidade de graças, mas há um só Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diversidade de operações, um mesmo é o Deus, que tudo em todos opera. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para a utilidade comum. Assim, a um é concedida pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência, pelo mesmo Espírito, a uma terceira a fé, pelo mesmo Espírito. A um a graça de curar doenças, no mesmo Espírito. A outro o dom dos milagres. A este o dom da profecia. Àquele o discernimento dos espíritos. Ainda a um o dom das línguas, e a outro a interpretação das palavras. Todas estas coisas, porém, opera o mesmo Espírito, que distribui a cada um como quer. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Naquele tempo disse Jesus esta parábola: alguns que se tinham a si mesmos em conta de justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: graças vos dou, ó Senhor, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Publicano, porém, ficando de longe, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sede propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e aquele não. Porém, o que se eleva será humilhado, e o que se humilha será exaltado. No Evangelho de São Lucas, Nosso Senhor fala no capítulo 18, no versículos 9 em diante, Nosso Senhor fala da oração. E cita duas pessoas que entraram no templo para rezar. Um era fariseu, outro publicano. O fariseu diz, como Nosso Senhor fala, aparentemente parece ser uma história que ele inventou naquele momento, mas não parece. Nosso Senhor fala de um fato real, ocorrido, né? Muito provavelmente, o fariseu estava ali, né, diante dele, né, e não esperava Nosso Senhor falar, né, de coisas que ele fez no escondido. Bem provavelmente, muito provavelmente. Então, Nosso Senhor fala: o fariseu de pé orava assim em seu íntimo: graças vos dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano rezava, ficava de longe e nem ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sede propício a mim, pecador. Em outras palavras, Deus tem pena de mim, que sou um grande pecador. Vale a pena então a gente entender, a partir do que Nosso Senhor fala aqui, o que é oração, quais são seus efeitos,
qual a sua natureza, quais são os seus efeitos, por que Deus às vezes não atende o que a gente pede. Então, a oração, segundo São João Damasceno, é a elevação da alma a Deus. Segundo Santa Teresinha, é o impulso do coração, um simples olhar dirigido para o céu. Um grito de agradecimento e amor, tanto no sofrimento como na alegria. A definição dos grandes santos que sabiam rezar. O fim principal da oração é dar glória a Deus. Que isso fique bem claro. O fim principal da oração é dar glória a Deus. A oração é para isso. A oração não é um contrato. A nossa relação com Deus não é uma relação contratual. Essa noção foi desenvolvida pelos protestantes do século XVI, principalmente com os calvinistas, né? Que é o ramo que mais desenvolveu, mais espalhou aqui entre nós. Né? É o ramo calvinista. A quase totalidade dessas igrejas que parasitam aqui, por aqui, elas são de veia calvinista. Né? E Calvino ensinava isso. A religião como um contrato. Então, Deus, eles até repetem muito assim, Deus é fiel, Deus é fiel. Né? Por que fala isso? É porque a religião, para Calvino, era uma relação de contrato. Eu faço as coisas direitinho e Deus vai fazer a parte dele também. Então eu fui fiel a Deus, né? Deus é fiel. Eu fui fiel a Deus, Deus é fiel também. Deus tem que ser fiel. Olha aí. Calvino andou lendo isso Lutero leu isso na Cabala, mas isso é outro assunto para outro momento. Mas enfim, essa noção de religião como contrato. Religião como contrato. Eu faço as coisas e Deus vai fazer a parte dele também. Tem que fazer. Se ele é fiel, ele vai fazer a parte dele. Ora, isso não é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é essa, não. Deus não deve nada a gente. Então, que parte para a oração, já vá sabendo que Deus não está lhe devendo nada. Absolutamente nada. É o inverso. Você que está devendo a Deus. Você deve satisfação a Deus de sua vida. Deus é o seu dono. E não seu sócio. Por favor. Então, o fim principal da oração é dar glória a Deus. Quando eu falo de dar glória a Deus, eu falo de adoração, adorar, né? Reconhecer como nosso Criador, reconhecer a nossa dependência com relação a Ele. Aí sim, isso é o culto legítimo. Aí tá certo. E a gente não vai para a oração cobrar a Deus nada. Gravem isso. Ninguém vai rezar para cobrar a Deus coisas. Uma vez eu vi uma senhora dizendo, padre, eu fui uma pessoa muito boa na vida, eu ajudei muitas pessoas, e saiu relatando que nem esse fariseu aqui. Todas as coisas que ela fez de bom na vida dela. Mas de a boca cheia. Contando tudo, que ela ajudou tal pessoa, que o colega do trabalho estava passando dificuldade, ela emprestou dinheiro, nem cobrou, e ela fez. Eu sou uma pessoa muito boa, padre. Então Deus tem coisas boas para mim. Deus vai me recompensar por isso. Eu espero que Deus não recompense ela aqui nesse mundo, né? Já pensou? Depois dessa conversa infeliz, espero que Deus não a recompense nesse mundo. Que Deus tenha pena dela e conceda a ela a graça dela enxergar o que significa rezar. Qual é a nossa relação com Deus? Nossa relação com Deus é uma relação de dependência.
e gratidão, porque poderíamos não existir e existimos. Poderíamos agora estar de cima de uma cama na UTI, não estamos. Poderíamos estar doentes e temos saúde. Tudo isso é dom de Deus. Ou aqueles que estão doentes e que nosso Senhor concede a saúde, concede a cura, concede a conversão da alma. Muitas vezes a doença é para a conversão da alma, né? Deus muitas vezes permite a doença para salvar aquela alma. Então, o fim da oração é primeiro dar glória a Deus. Segundo, agradecer, ser gratos a Deus. Lembro que no capítulo de São Lucas, no capítulo 17, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, Nosso Senhor fala os versículos 11 e diante, Nosso Senhor conta aquela história o evangelista narra a história dos 10 leprosos. Que pediram ao Nosso Senhor a cura da doença deles. O que é isso? Oração. Eles ficam curados, Nosso Senhor não vai se mostrar aos sacerdotes, e vão todos eles se mostrar ao sacerdote, porque ficaram curados. Mas lembram que apenas um voltou para agradecer. E Nosso Senhor perguntou a ele: mas não foram 10 os curados? E os outros? O que é isso? Oração mal feita. Pediram a Deus a graça, alcançaram e não lembraram de agradecer. E Nosso Senhor fez questão de registrar. Cadê os outros que curaram? Cadê? Onde estão? Não vieram agradecer. Ocorre que eu já acompanhei algumas pessoas me procuraram falando que alcançaram de Deus uma graça, fizeram uma promessa, alcançaram a graça e não cumpriram. Olha aí. Vai cumprir. Fez a promessa, alcançou, agradeça, faça agora a sua parte. Você disse que ia fazer, agora você vai fazer. Isso ocorre, não é coisa rara, não. Padre, mas a promessa que eu fiz foi na hora do desespero. Eu prometi um negócio bem complicado e agora eu não sei nem como é que eu vou cumprir. Procure o sacerdote lá para regularizar a sua situação. Mas vai cumprir, sim. O padre pode comutar a promessa, ele pode ajustar, mas vai cumprir, sim. A terceira finalidade da oração é pedir perdão dos pecados. Pedir nosso Senhor perdão das nossas faltas. Como está em São Lucas no capítulo 18, versículo 9 em diante. E, por final, pedir a Deus as graças que precisamos. Como está em São Mateus, no capítulo 7 e versículo 7 também. Nosso Senhor fala: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Nosso Senhor manda pedir, pode pedir. Pode pedir tudo que você precisar. Qualquer coisa. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Os frutos da oração. A oração glorifica a Deus. O bom atendimento, o bom despacho dos nossos pedidos também. A oração é chave do céu, como disse Santo Agostinho. A oração é chave do céu. Lembram que
A Sagrada Escritura está cheia de belas histórias em que Deus, a oração é a chave do céu. Recomendo a todos a leitura do livro de Tobias, né? Hoje ainda leio o livro de Tobias, não é tão grande assim, e é muita lição ali, muita coisa bonita, né? Fruto da oração do homem de Deus. É, lembrem também que naquele momento das bodas de Caná, né? A oração da Santíssima Virgem serviu de chave. E era um pedido material até, né? Os noivos tinham contratado aquela festa e não tinham parece que não tinham muito recurso e não tinham vinho para os bastante para todo mundo. E Nossa Senhora vai fazer um pedido ali, uma coisa material até. E Nosso Senhor atende. Nasce aí também a nossa confiança em Nossa Senhora, né? Ela tudo pode, tudo pode. A gente pode pedir a Nossa Senhora para que ela interceda por nós, porque ela tudo pode. Tudo que ela pede a Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele concede. A oração também é fonte de alegria. Muitas vezes a gente está sofrido, né? Às vezes a morte de um parente, um sofrimento qualquer, um aborrecimento, um momento de tristeza. A gente vai rezar também. Como Santa Teresinha diz, né? Tanto no sofrimento como na alegria. Pega o rosário e vai rezar. Às vezes a gente está com raiva de alguém. Pega o rosário e vai rezar pela pessoa. Daqui a pouco a raiva desaparece. As mágoas, às vezes que duram a vida toda, poderiam se resolver na oração. O atendimento dos nossos pedidos também, o fruto da oração, o atendimento dos nossos pedidos. A gente pede, Nosso Senhor concede a gente. E aumento das virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Cada vez que a gente reza, a gente aumenta a virtude, o grau na virtude. Algumas pessoas comentam, padre, eu rezo, mas rezo distraída, eu rezo, não rezo bem. Reza a si mesmo. O nosso está observando a nossa honestidade. É isso que ele está olhando. Eu sei que eu preciso rezar. Eu vou rezar. Muitas das graças que, que nós alcançamos, Deus tem a dar na oração, no momento da oração. Observe que na história do Brasil, a, a imagem milagrosa, né, do Nossa Senhora Aparecida, ela é fruto de uma resposta à oração, lembram disso? O pescador, né, estava ali, ele pede a Nossa Senhora a graça, né, e os colegas dele ficam assim um pouco é, na dúvida, né, achando que não ia. E Nossa, não, tenham fé, Nossa Senhora vai dar o peixe, né? E Nossa Senhora responde, a oração daquele homem de Deus, né? E em vários momentos na história. Observe que Carlos VII, na rei de França, tinha dúvida se ele era realmente o filho herdeiro, se ele realmente era herdeiro do trono, e é porque o pai dele era um bom homem, mas a mãe dele era uma pessoa muito mal comportada, né? Então ele tinha dúvida se a mãe dele tinha outros filhos e ele era um filho bastardo. E lá se vai ele na oração que ninguém sabia que ele tinha feito. Pede a Nosso Senhor que ilumine ele. Meu Deus, será que eu sou o filho? Será que eu sou o herdeiro do trono mesmo? Será que os ingleses têm razão e eu que estou usurpando esse trono? Esse trono não é meu. Ele tinha muita dúvida e pediu a Nosso Senhor que iluminasse ele. E ele tinha medo também de ser preso, porque se ele fosse um falso rei, ele
e acaba sendo preso. E Nosso Senhor faz, concede a Santa Joana d'Arc graças incríveis, grandes luzes, é uma predestinada para salvar a França. Ela vai diante do rei, e o rei estava até, no momento, né, estava ali com outros nobres, disfarçado de outra pessoa. Ela não, foi no rei, não, o rei é esse aqui. Aí foi lá, fez a reverência ao rei e disse a ele, e revelou ele, ó, aquela oração que o senhor fez lá, fique tranquilo, o senhor é o herdeiro. Nosso Senhor faz questão de responder a oração do rei. Curioso da história é que Carlos VII depois vai fazer um papelão daquele, mas foi ingrato com a santa. A história no final não foi muito boa, não. Mas observe que Nosso Senhor respondeu a oração dele, entende? Ainda que ele não era um bom rei, ainda Nosso Senhor respondeu a oração dele. Ele fez a oração e Nosso Senhor respondeu. Muitas vezes a gente não recebe as graças que a gente quer porque a gente faz uma oração mal feita, entende? Essa é a grande interrogação. Padre, rezei tantas vezes, nunca, e Deus até hoje não me respondeu. Pode ser que sua oração está mal feita. Reza distraído, não reza direito, não está muito levando a oração a sério, faz um arranjado. Muitas vezes a oração está mal feita. Ou pode ser que não chegou o momento ainda da graça de Deus. E aí cabe a gente esperar. Porque Deus não demora, não. Deus responde na hora certa. Ah, a resposta de Deus é muito demorada. Não. Deus responde na hora exata, na hora certa. Então, rezar com atenção para rezar bem feito. Rezar com atenção, rezar com perseverança, com humildade e confiança. Qual foi o erro dessa oração desse homem que Nosso Senhor fala no Evangelho? É porque não tinha a humildade. Pode ser até que ele fazia essas coisas que ele andou fazendo aí, mas ele falava isso com muito orgulho, querendo se. Era a oração para si mesmo. Ele não estava buscando a glória de Deus, mas a glória de si mesmo. Não é oração. Não vai alcançar o fim. Então, rezar com atenção, com perseverança, com humildade e com confiança, que Deus vai atender. Deus vai atender. Pode ser que Deus não atenda exatamente aquilo que você está pedindo, porque aquilo que você está pedindo é uma coisa que vai lhe prejudicar. Isso ocorre. Tem gente que perde o dinheiro. Ah, meu Deus, se eu tiver tantos dinheiro, tantos reais. E Deus que tudo sabe, não vai lhe dar esse dinheiro, porque esse dinheiro vai lhe fazer mal. Vai colocar em risco a salvação de sua alma e de outros ainda, que você pode fazer mal também. Pode ser. Pode ser, pode acontecer. Pode acontecer também que aquele dinheiro seja bom e Deus vai lhe dar. Pode ser. A gente pede. Ele vai responder de que forma? Dando aquilo que a gente está precisando, aquilo que vai fazer bem a nossa alma. É assim que Nosso Senhor faz. Ele não vai lhe dar uma coisa que vai lhe fazer mal, senão ele não seria bom. Não é assim? Lógico que não. Santo Agostinho comenta que Deus nega algumas coisas por misericórdia e só concede como um sinal de sua cólera. Deus, eu vou repetir aqui, Santo Agostinho que falou, não foi eu não, foi Santo Agostinho. Deus nega algumas coisas por misericórdia e só concede como um sinal de sua cólera.
Já pensou? Se Nosso Senhor conceder a gente uma coisa para descarregar sua cólera, meu Deus. Tratemos então de rezar bem. Qual é o nosso espírito? Qual é o nosso estado de qual deve ser o nosso estado de espírito quando a gente vai rezar? A submissão ao plano de Deus. Aí sim. Eu quero tal coisa. Mas se Deus quiser, se Deus permitir, se for bom para minha alma, aí sim. A gente rezar, pede, faz o nosso pedido e se submete à vontade de Deus, ao plano de Deus. Ele vai dar aquilo que. Se ele não vai dar, é porque aquilo não é bom. Uma oração muito boa é quando a gente reza, por exemplo, meu Deus, se eu tiver no caminho certo, me conserve. Se eu tiver no caminho errado, me tire do caminho errado e me bote no caminho certo. E assim a gente se submete à vontade de Deus. Toda relação com Deus é uma relação de submissão. Essa é a palavra-chave. A oração de toda a nossa relação com Deus deve ser uma relação de submissão. Primeiro a glória de Deus, primeiro o plano de Deus, depois os meus interesses. A oração, os apóstolos pedem a Nosso Senhor que ensine a rezar, e Nosso Senhor ensina eles o Pai Nosso. Essa é uma bela oração. Tudo tem ali, o que a gente precisa pedir, como pedir. E o Santo Rosário tá completo, né? Começa com o credo, que é uma oração que é o nosso ato de fé, e é também o exorcismo também. O Pai Nosso, as Ave Marias, tudo completo. A oração do Rosário tem todas as orações que estão ali. Podemos também copiar as orações dos santos, uma vez que eles pediram e alcançaram, desses homens gigantes que servem de exemplo. Nosso Senhor, quando a igreja canoniza alguém, é porque aquela pessoa serve, porque a igreja quer mostrar aquela pessoa como exemplo para os fiéis. Poderia citar aqui a oração de Bertrand de Glescan, que faz essa oração ao rei dele, né, ao rei São Luís. Bela oração. Ele diz assim: guardai-me puro como o lírio do vosso brasão, vós que mantinhais a vossa palavra, mesmo dada a um infiel. Infiel eram os maometanos, né, que o rei combateu lá no Oriente, nas cruzadas. Fazer que a mentira não passe pela minha boca, mesmo que a franqueza me custe a vida. Corajoso, incapaz de recurso, cortai as pontes da minha simulação. E que eu marche sempre para o mais duro. Bela oração, eu vou repetir então. Guardai-me puro como o lírio de vosso brasão, vós que mantinhas a vossa palavra, mesmo dada a um infiel. Fazer que a mentira não passe pela minha boca, mesmo que a franqueza me custe a vida. Corajoso, incapaz de recurso, cortai as pontes da minha simulação. E que eu marche sempre para o mais duro. Bela oração. A gente lê a oração dos santos e a gente copia, né? Eles cheios de confiança em Deus, de renúncia do mundo e submissão a Deus. A oração proveitosa, a oração correta é essa. Nós vamos repartir para a oração cheio de submissão aos planos de Deus. Aí sim.
E termina nossa reflexão aqui com aquela oração já nossa conhecida, que aqueles que não conhecem, que rezem, todos que me ouvem aqui ou depois, posteriormente na internet, não deixe de passar esse dia de hoje, não deixe passar o dia de hoje sem rezar essa oração, essa bela oração de Clemente XI, do Papa Clemente XI. Pastor dizia que essa oração só é o suficiente para consagrar o pontificado de um Papa. E é mesmo. No final ele diz assim: que eu procure possuir pureza de coração, modéstia de costumes, procedimento exemplar e vida reta, que me aplique sempre em vencer a natureza, colaborar com a graça, guardar os mandamentos e merecer a salvação. Aprenda de vós como é pequeno o que é da terra, como é grande o que é divino, breve o que é desta vida e duradouro o que é eterno. Dá-me preparar-me para a morte, temer o dia do juízo, fugir do inferno e alcançar o paraíso. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.